TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 15 de janeiro. E você vai ver a seguir. Temporal provoca mortes e prejuízos no estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro reúne o comitê de chuvas e determinações para os municípios atingidos. Chuva causa transtornos aos petropolitanos e também fluminenses. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Ao menos 12 mortes foram registradas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro até amanhã desta segunda-feira, em decorrência do temporal que atingiu vários municípios no fim de semana. As ocorrências mais graves aconteceram em municípios das regiões metropolitana e Baixada, com inundações, deslizamentos de terra e interdições nas estradas. Foram mais de 180 ocorrências relacionadas às chuvas em 24 horas em todo o território fluminense. Em um boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 11 mortes foram confirmadas até o momento em decorrência das chuvas nas cidades do estado. A corporação informou ainda que segue com busca ativa por uma vítima desaparecida no Rio Botas, em Belfor Roxo, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda no sábado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, montou um gabinete de crise avançado na Arena Cultural Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, um dos bairros mais castigados pela chuva. Segundo a prefeitura, a estação meteorológica em Anchieta registrou 259,2 milímetros, volume 40% maior do que o previsto para todo o mês, um recorde histórico. Os municípios da Baixada Fluminense entraram em alerta máximo por conta da tempestade que atingiu a região metropolitana no último sábado. De acordo com a Defesa Civil, houve registro de 102 milímetros de chuva em 4 horas, aproximadamente 33% da média do mês de janeiro, que é de 305,8 milímetros. Em Duque de Caxias, a rodovia Washington Luiz foi atingida por alagamentos no sentido Rio de Janeiro. Um trecho da rodovia próximo à refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, na altura do quilômetro 113, foi atingida por bolsões d'água, o que interrompeu a via para a passagem de veículos. O retorno da Reduc também foi interrompido no domingo, o que gerou mais congestionamentos. Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal interditou a BR-040 no quilômetro 113 por volta das 5 horas da manhã de domingo, no sentido Rio de Janeiro, por conta do alagamento da pista. Por volta de 12h40, em conjunto com a Concer, a PRF retirou a divisão da pista no quilômetro 109 para abrir uma nova opção de retorno entre os sentidos Rio de Janeiro e Juiz de Fora. E também para a implantação de uma pista reversível para escoar o tráfego. A situação complicou a viagem dos motoristas que precisavam passar pela região. A comunicação com a Concer estava quase nula, a gente mandava mensagem, não sabia o que estava acontecendo, mas pelos aplicativos de Waze e Google Maps estava tudo ok. Resolvi ir e realmente estava tudo ok para quem estava indo para Petrópolis ontem, na hora do almoço mais ou menos, mas quando a gente estava passando pela Reduc, a gente viu 100% parado por causa dos bolsões da Reduc, ali sentido Rio de Janeiro. Trânsito de quilômetros, 100% parado, e eu acho que a gente achou um absurdo, a Concer não falou direito o que estava acontecendo com as pessoas, ninguém sabe direito até agora qual vai ser a solução para esse problema, mas o fato é que tiveram que fazer essa reversível e agora os dois lados estão com problema pelo visto. Na tarde de domingo foi iniciada a operação da pista reversível, com desvio do trânsito sentido Juiz de Fora pela pista lateral da rodovia. Também na parte da tarde, motoristas realizaram uma manifestação contra a Concer no mesmo trecho. Os manifestantes ocuparam parte da pista reversível por conta das interdições causadas pelos bolsões d'água. Na noite de domingo, a Concer informou que foi concluído o escoamento de todos os veículos retirados entre o alagamento no quilômetro 113 e a reversão no quilômetro 109.
Já na manhã desta segunda-feira, a concessionária abriu uma nova reversão no quilômetro 113 para o sentido Rio de Janeiro, que apresentou retenções. De acordo com a Concer, a faixa revertida poderá ser adotada a qualquer momento, se necessário, de acordo com a previsão do tempo para a região. Mais uma vez, na manhã desta segunda-feira, os motoristas enfrentaram congestionamentos na região. Saí de Petrópolis às 7h30, a BR-040 estava normal até chegar na Baixada aqui. Às 8h24 eu cheguei na Baixada e entrei nesse trânsito aqui. Logo depois do pedágio começa o trânsito. Eu cheguei às 8h20 no trânsito, estou até agora aqui, ainda não cheguei na tal da faixa reversível que contorna o Bolsão. Equipes do governo do estado montaram uma força-tarefa para dar suporte às prefeituras para minimizar os danos causados pelo temporal. Desde sábado, o estado disponibilizou equipamentos como retroescavadeiras e caminhões para os municípios da Baixada Fluminense. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que, devido às fortes chuvas, houve um alagamento na sede da Superintendência em Irajá. A corporação informou ainda que os serviços de policiamento e fiscalização das rodovias seguem inalterados. A Polícia Rodoviária Federal informou na manhã de hoje que realizou uma reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e as concessionárias Concer e EcoRio Minas, com o objetivo de tratar sobre a fluidez do trânsito na rodovia Washington Luiz, na BR-040. No início da tarde, foi feita ainda uma análise aérea para um estudo técnico do trecho da rodovia atingido pelo alagamento. E ainda falando sobre os transtornos da chuva, na tarde desta segunda-feira, o governador Cláudio Castro se reuniu com as secretarias e órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando e Controle e determinou a publicação de um decreto para a criação de um grupo de acompanhamento de gastos para agilizar o atendimento aos municípios atingidos pelas chuvas do último fim de semana com as demandas locais, como aquisição de maquinários. Castro demandou ainda uma ação conjunta das pastas para seguir monitorando em tempo real as ações e resultados em cada cidade. Durante a reunião, Cláudio Castro se solidarizou com as famílias vítimas da tragédia. Além disso, por ordem do governador, a entrega do cartão Recomeçar, no valor de R$ 3.000, será pago em parcela única para a população prejudicada pelo temporal e vai ser agilizada. O benefício cobre despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos estão nos municípios, prestando assistência técnica às prefeituras responsáveis pelos cadastros. A previsão é começar a liberar os recursos até a próxima semana. O governador disse ainda que está em contato com os órgãos do estado, as prefeituras e o governo federal desde as primeiras horas de sábado. Solicitou ainda mais de R$ 733 milhões por meio do novo programa de prevenção a desastres ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a realização da obra do Rio Botas em Nova Iguaçu. No total, o estado do Rio de Janeiro enviou 84 projetos para o governo federal, somando 6,9 bilhões de reais. E o governador Cláudio Castro também está articulando com a empresa Light sobre o reabastecimento do fornecimento de energia em algumas regiões. O governo do estado está nas ruas da Baixada Fluminense com mais de 100 máquinas, como retroescavadeiras e caminhões, auxiliando os trabalhos das prefeituras. Desde as primeiras horas, a Secretaria de Desenvolvimento Social atende os moradores dos municípios atingidos. Para prevenir e combater desastres naturais, desde 2021, o governo do estado está investindo, por meio do Pacto RJ, R$ 4,3 bilhões em obras e projetos pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, além de ações do Limpa Rio. São 1,9 mil intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas, obras de micro e macro drenagem pluvial e outras melhorias para garantir a segurança da população. Até o último balanço, pelo menos 12 mortes em decorrência da tragédia já tinham sido confirmadas. O Corpo de Bombeiros segue no monitoramento e salvamentos, com 2,4 mil militares e apoio de drones, aeronaves, cães farejadores, especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos. A corporação ainda realiza as buscas por uma mulher desaparecida após uma queda de veículo no rio Botas, em Belfor Roxo. Foram realizados 268 salvamentos
cancelamentos desde sábado e 186 atendimentos nas últimas 24 horas. Em relação à BR-040, o governador Cláudio Castro afirmou que vai notificar o Ministério do Transporte e a Agência Nacional de Transportes Terrestres para cobrar uma solução urgente para a concessionária Concer resolver a situação da BR-040 impactada por alagamento na pista. O Estado também vai mover uma ação contra a empresa. E a chuva registrada no último fim de semana também gerou transtornos no interior do estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis foram registrados alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia. Em Paraíba do Sul, as comemorações dos 191 anos da cidade foram canceladas. A chuva começou por volta do meio-dia e rapidamente afetou o trânsito e a operação das linhas da empresa Cidade Real. Ao todo, 22 linhas foram afetadas por conta de alagamentos nas vias Monte Caseiros, na altura da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde a água tomou conta da calçada e os comerciantes fecharam as portas dos estabelecimentos para evitar que a água entrasse nos locais. Quando começou a encher a água mesmo, a gente fechou a loja, trancou e ficou esperando a chuva baixar. Os bueiros estavam limpos, o que facilitou bastante para a água baixar rápido. Então, por volta de uns 15 minutos ou até menos, uns 10, o bueiro começou a esvaziar, a rua começou a baixar também o nível da água e a gente pôde já destrancar as portas. Claro, a gente ficou preocupado, né? A gente acaba pensando como é que vai fazer para voltar para casa. Tinha cliente aqui que na hora saiu correndo querendo sair para olhar os carros, mas com certeza a gente tem que pensar primeiro na nossa segurança. E graças a Deus deu tudo certo. Por conta da chuva, a Defesa Civil de Petrópolis alterou o estágio de operação para atenção. O órgão também emitiu, por meio das sirenes do 1º e 3º distritos, alertas de possibilidade de chuva para esta sexta-feira. A previsão para o fim de semana é de chuva ainda mais intensa. No Quarteirão Brasileiro, uma árvore caiu e interditou a via. Segundo o Cetranspetro, a linha 512 deixou de operar por um trecho de 3 quilômetros. Apesar da queda de árvore, até as 4 horas da tarde, a Defesa Civil ainda não tinha registrado nenhuma ocorrência. Em nota, a Enel informou que uma equipe foi encaminhada para o local para realizar os reparos. Na BR-040, segundo a Concer, 4 pontos de alagamentos foram registrados no sentido Rio e 2 no sentido Juiz de Fora. Na altura do município de Duque de Caxias, no quilômetro 123, foi registrado um congestionamento de 10 quilômetros de extensão devido aos alagamentos. Em Pedro do Rio, devido ao temporal, a Concer fechou a praça de pedágio de Areal no sentido Rio de Janeiro por volta das 3h30 da tarde e foi liberada às 3h45 da tarde. Em Nova Friburgo, no bairro Browns, a força da água arrancou os paralelos da rua devido ao volume de chuva. Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo, uma equipe foi direcionada para o local. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a possibilidade de chuva de 100 milímetros para o fim de semana e ventos que podem chegar a 100 km por hora na região serrana e em alguns municípios do sul do estado. Apesar do alerta de possibilidade de chuva em 3 dias, até o fechamento desta edição, não foram registradas ocorrências. E você vai ver depois do intervalo. Meteorologista alerta sobre a previsão de chuvas para a região serrana e sul fluminense. Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Petrópolis. Vereador Ingo Rames fiscaliza equipamentos de saúde no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerp. Prefeitura de Petrópolis diz que Teatro Dom Pedro será reaberto até julho deste ano. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A gente volta ainda falando de chuva. Nós conversamos com o meteorologista Tiago Santos para saber como ficará o tempo na região serrana nos próximos dias. Olha só. No último fim de semana, a chuva que atingiu as cidades fluminenses deixou vários pontos alagados, causando deslizamentos e deixando a população e os órgãos oficiais em alerta. E segundo Tiago Santos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do Rio de Janeiro, a previsão é de mais chuva para o estado nesta terça-feira. A gente vai estar com predomínio de calor e sensação de abafamento ao longo dessa semana, ou seja, as condições de pancadas de chuva elas diminuem cada vez mais ao longo da semana, porém não é descartado que essas pancadas de chuva aconteçam sempre entre a tarde e a noite, bem típicas da estação do verão. Segundo o IMET, a previsão é de chuva para a região serrana e o sul fluminense. Em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Paraíba do Sul e Patida Alferes, a previsão é de chuva isolada no período da tarde e noite, devido ao intenso calor que está previsto ao longo do dia. A Defesa Civil pede que a população fique atenta às próximas atualizações, evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Inclusive hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso meteorológico para chuvas intensas, que abrange toda a área do sul fluminense, região serrana e parte do norte do estado, áreas de divisa com Minas Gerais. Para a capital do Rio de Janeiro, a condição é apenas de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Na última semana, o vereador Ingo Rames realizou uma visita ao Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe com o objetivo de verificar o estado de funcionamento do tomógrafo e do raio-x. A inspeção ocorreu em resposta a denúncias recebidas sobre possíveis problemas nos equipamentos.
Após tomar conhecimento das alegações sobre o mau funcionamento do tomógrafo e do raio-x do Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe, o vereador Ingo Rames realizou uma vistoria pessoal para avaliar a situação de perto. Durante a visita, Ingo conversou com os profissionais de saúde e técnicos responsáveis pelos aparelhos, buscando informações sobre o estado atual, eventuais problemas e medidas que estão sendo tomadas para solucionar as questões apontadas. Tivemos a vistoria no Hospital Nelson Saerpe na última quinta-feira, dia 11, recebemos uma denúncia de que o tomógrafo e o raio-x estavam quebrados. Fomos verificar, achamos estranho porque o tomógrafo era muito novo, foi inaugurado em 2021, nossa gestão quanto prefeito interino. De acordo com a direção do hospital, o tomógrafo, que foi inaugurado em 2021, passou por uma manutenção preventiva na semana passada e agora já está operando normalmente. Já o raio-x realmente estava inoperante, mas segundo o vereador, a direção do hospital informou que agora já foi totalmente restaurado. Verificamos em loco que o tomógrafo estava com uma manutenção feita na última terça-feira, então já estava funcionando na quinta, e o raio-x estava realmente quebrado. Fizemos a cobrança junto à direção do hospital e na sexta-feira esse raio-x voltou a funcionar. Fomos verificar e estava tudo ok, funcionamento normal. O parlamentar informou que vai seguir fiscalizando o funcionamento dos aparelhos para garantir o acesso da população aos exames oferecidos pelo Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe. Em ações de fiscalização em Petrópolis, agentes do 26º Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de 5.000 cápsulas de cocaína na localidade do Bela Vista. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. No último domingo, policiais militares do 26º Batalhão de Petrópolis apreenderam mais de 5.000 cápsulas de cocaína na rua Alberto Pulling, na localidade do Bela Vista. Segundo a corporação, o prejuízo estimado para o tráfico de drogas é de R$60 mil. Ainda no domingo, os policiais apreenderam 100 papelotes de cocaína no Sargento Buening. Durante as ações, ninguém foi preso. As ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. Estando há 4 anos fechado, a Prefeitura de Petrópolis informou que vai entregar o Teatro Dom Pedro reformado até o mês de julho deste ano. As obras no equipamento já passaram por diferentes entraves e, desta vez, uma nova empresa assumiu as intervenções. O prefeito Rubens Bontempo informou através das redes sociais que as obras no Teatro Dom Pedro devem ser finalizadas até julho deste ano. Na publicação, Bontempo disse que, para tal, foram injetados mais de R$1 milhão nas intervenções, através de recursos enviados pela deputada federal Jandira Fegali. A gente tem uma boa notícia para poder dar para vocês, graças à nossa deputada federal Jandira Fegali, que se sensibilizou com o nosso pedido, com o pedido da Diane Leite, que é a nossa presidente do Instituto Municipal de Cultura, e colocou R$1 milhão para a gente poder ampliar todo o escopo da obra e poder entregar o teatro ainda dentro do período de 2024. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o teatro terá novas salas de dança e música, além da revitalização completa do prédio principal e do prédio anexo. No ano passado, o governo municipal optou pelo distrato com a empresa anterior, alegando que apenas 25% das intervenções haviam sido realizadas antes da paralisação. Segundo a placa com as informações da obra, o término do prazo é de 240 dias, a contar do dia 27 de novembro de 2023. O total das intervenções, desta vez, é de R$ 2.322.890. A empresa responsável pelo serviço é a Engeprat Engenharia e Serviços, vencedora de uma licitação que foi realizada em agosto. Para o presidente do Instituto Cives, Mauro Correia, já passou da hora desta reforma ser finalizada. Já tem quase 4 anos, né, nesse vai e vem, né, dessas empresas que são contratadas para fazer a obra, né, e aparentemente na hora da licitação elas não são bem, entre aspas, escolhidas, né, por algum problema técnico não dão conclusão, ou não sei se tem algum problema administrativo da própria prefeitura. Então a gente torce para que dessa vez, né, finalmente eles consigam finalizar a obra, né. Símbolo do turismo e cultura da cidade, o Teatro Dom Pedro está em obras desde 2019, entre períodos de pleno serviço e paralisações. A prefeitura quase perdeu R$ 1.800.000 em verbas do Ministério do Turismo, que foram destinadas para a reforma do espaço. Para utilizá-los, as obras deveriam ser reformadas até dezembro do ano passado, o que foi feito no mês de novembro. Essa questão de perder verba, isso aí é uma coisa que recorrente na nossa prefeitura. Não estou falando que é um problema desse governo, mas vários outros governos. Só para citar um exemplo, o Parque
Lá na Ipiranga já teve 2 ou 3 verbas de deputados, né, carimbadas e nunca saiu do lugar. Então isso aí é uma coisa... denota uma incapacidade, né, da prefeitura de administrar isso, né, que ela carece de recursos e quando tem o recurso ela não consegue, ou é uma questão de falta de apresentação de um projeto, né, que atenda às necessidades lá do órgão que libera verbas. Então a gente não sabe exatamente qual é o problema, mas isso aí não é uma novidade para nós. Não. E você vai ver depois do intervalo. CCERJ abre 149 vagas para tutores de cursos de pré-vestibular. Procon RJ divulga pesquisa de preços de mais de 150 produtos e encontra variações superiores a 600%. Produção industrial fluminense cresce 3,7% em novembro. O Ministério do Trabalho atualiza valores do seguro-desemprego para 2024. Termina prazo de testes do FGTS Digital. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Estado abriu 149 vagas para tutor presencial dos cursos pré-vestibular de CCERJ. As inscrições podem ser realizadas para início imediato em 34 polos e para cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro pelo site ccierj.edu.br. As vagas são para tutores para então o pré-vestibular da CCERJ e para as seguintes matérias: Física, História, Geografia, Português, Matemática, Inglês, Espanhol, entre outras. A taxa de inscrição é de R$ 40.
Vale lembrar que os interessados em participar devem ter um diploma de graduação de ensino superior em qualquer instituição que seja reconhecida pelo MEC ou que esteja cursando o ensino superior com a matrícula ativa em uma universidade pública ou privada. Esse processo seletivo vai ser realizado em 2 etapas, onde vão ser realizadas uma prova de língua portuguesa e depois uma prova didática. Ao todo, são, então, 149 vagas que vão ser distribuídas em 39 polos por todo o estado do Rio de Janeiro. Lembrando, então, as inscrições acontecem até o dia 4 de fevereiro. O pagamento, o salário desses professores, ele varia de R$ 720 a R$ 1.540, a depender da carga horária de cada profissional. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. Na última semana, o Procon Estadual do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa de preços de 157 itens escolares mais procurados nesse período de volta às aulas. Entre os produtos apurados, há canetas, borrachas, lápis, corretivos, entre outros. Em 10 sites pesquisados, variações de mais de 600% entre produtos da mesma marca foram identificadas. Em análise à pesquisa, os agentes encontraram variações consideráveis no valor do mesmo produto entre os sites, como uma borracha branca, que variou 639,13%, e uma borracha plástica com cinta, que em um determinado site custava R$ 1,38, e em outro, o mesmo produto custava R$ 9,90. Já a menor variação é de uma tesoura, que oscilou 3,16%, enquanto a segunda menor variação se deu no caderno de caligrafia de 48 folhas, que variou 3,41%. O monitoramento também apurou a média de variação nos preços dos produtos, e as maiores foram analisadas nos compassos de precisão e nas agendas, já os menores nas borrachas. Segundo o Procon RJ, esse levantamento de valores já é uma tradição da instituição e ajuda o consumidor a economizar, pois comprova que, se houver pesquisa, é possível encontrar o mesmo produto da mesma marca em estabelecimentos diferentes com grandes variações de preço. E a advogada Maiara Souza ainda faz um alerta sobre as listas de materiais que são solicitadas pelas instituições de ensino. Temos que ficar atentos a práticas abusivas que muitas instituições acabam praticando, que seria exigir daquela família, daquele pai, daquele aluno, materiais que seriam de uso coletivo. Dentre eles, o material mais primário seria o papel higiênico, por exemplo, papel toalha, materiais que seriam obrigação da instituição fornecer, de primeira necessidade. Então, todos os materiais que forem de uso coletivo vai ter um apontamento ali, de repente, de uma atividade, uma conduta ilegal por parte da instituição de ensino. Ela ainda destaca que a escola não pode indicar nem o estabelecimento para compra, nem a marca dos produtos solicitados na lista de material, e orienta que os pais e responsáveis precisam notificar a escola se encontrarem algum pedido abusivo na lista. Outra questão que é típica, nesse período é a escola, às vezes, exigir algum tipo de marca ou um local onde o material escolar deve ser comprado. Isso também é uma prática abusiva, não pode. O aluno, a família do aluno tem que ter liberdade de contratação e comprar o material escolar onde melhor lhe convenier. Então, assim, ele não pode exigir daquela família que compre numa loja específica, num local específico. A produção industrial do estado do Rio de Janeiro cresceu 3,7% na passagem de outubro para novembro e ficou acima da média nacional, realizada pelo IBGE. O setor da indústria é responsável por 24% do produto interno bruto do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a pesquisa industrial mensal realizada pelo IBGE, a produção fluminense cresceu 3,7% no mês de novembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta é de 10,5%. O resultado é superior à média nacional, que registrou 0,5% em novembro. Quando analisados os meses de 2023, a produção industrial no estado do Rio de Janeiro acumula alta de 4,4%. Os índices foram puxados, sobretudo, pela indústria extrativa, assim como pelo óleo e gás.
Terminou nesta segunda-feira o período para testes na ferramenta FGTS Digital Edição Limitada, um conjunto de sistemas informatizados que tem o objetivo de gerenciar os diversos processos que envolvem o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A previsão é que o sistema entre em funcionamento efetivo a partir de março. Entre as funcionalidades do sistema FGTS Digital estão a geração de guias rápidas e personalizadas, a simulação do valor de indenização compensatória, a multa de 40%, bem como realizar esse tipo para vários trabalhadores de forma simultânea e simular os pagamentos, entre outras funções. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o Pix foi escolhido como meio de pagamento do FGTS, o que deve otimizar o processo de individualização na conta do trabalhador. As informações de vínculo e de remuneração já inseridas no ambiente do e-social serão reflexo no FGTS, porque o e-social tem finalidade de digitalizar e unificar todas as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas. Os débitos de competências anteriores à implementação do FGTS Digital continuarão sendo recolhidas por meio da guia que foi emitida pela Caixa Econômica Federal. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a tabela anual do seguro-desemprego para 2024. A correção levou em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2023, divulgado na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi de 3,71%. A nova tabela para os trabalhadores que tiverem direito ao benefício entrou em vigor na última quinta-feira, dia 11 de janeiro. Com isso, o valor do benefício seguro-desemprego não será inferior ao valor correspondente do salário mínimo vigente, de R$ 1.412. Já os trabalhadores que tinham recebido salários médios acima de R$ 3.402,65 terão direito, invariavelmente, ao seguro-desemprego no valor de R$ 2.313,74. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta terça-feira, em Nova Friburgo, a temperatura mínima se mantém estável e a máxima passa por ligeira elevação. Há uma concentração maior da nebulosidade pela manhã, mas não chove. Já durante a tarde e noite, a probabilidade de chuva é isolada. Os termômetros do município vão marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será de ligeira elevação na temperatura, ainda assim, há probabilidade de chuva para o município. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, a terça-feira também será de chuva. O dia dos petropolitanos será marcado por muitas nuvens no céu, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Paraíba do Sul, apesar da chuva, o dia também será de elevação na temperatura. A intensidade dos ventos deve ser fraca e os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 31 graus. A terça-feira em Pati do Alferes será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva pela tarde e durante a noite. O aumento na temperatura será uma característica do dia no município e os ventos serão moderados pela manhã. Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Três Rios, o dia será de muitas nuvens no céu, chuva isolada, ventos fracos e temperatura estável, que vai marcar mínima de 23 e máxima de 32 graus. E o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou ainda um alerta de chuvas intensas. O aviso é referente a algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, como Petrópolis, Teresópolis, Pati do Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas ele vem se espalhando por todo o estado. Então é importante que a população se mantenha em alerta e evite áreas de risco. Em caso de emergência, entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199.
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.